Olá, seja muito bem-vindo em mais um estudo muito importante da Bíblia através da lição da Escola Sabatina. Este estudo que é feito por milhares de pessoas ao redor de todo mundo estudando sobre sermos administradores fiéis. Coisa linda, maravilhosa estarmos juntos, conectados. Eu quero saber de onde você está conectado, de onde você fala, de onde você estuda a sua lição. Então coloque aqui nos comentários o nome da sua igreja, a sua cidade, quanto tempo você já é adventista. Compartilhe um pouquinho conosco da sua história. É sempre muito bom saber com quem nós estamos falando. Para mim é um privilégio estar mais uma vez em sua vida falando diretamente da Faculdade Adventista da Bahia, da FADBA. Muitas pessoas conhecem a FADBA como IAN, que era o nome antigo, o nome famoso, muita gente se formou no IAN, e aí agora ela tem o nome de FADBA, mas é uma alegria muito importante, muito legal a gente saber que o lugar é o mesmo e o propósito é o mesmo, ensinar meninos e meninas a amarem Jesus e se prepararem para uma vida profissional ao lado do Senhor. Então você que não conhece ainda a FADBA, venha conhecer um pouquinho mais. Nós temos aqui o nosso site, nós temos as redes sociais, nós temos aqui o link para você clicar e quem sabe vir estudar em um dos cursos, dos 13 cursos de graduação da FADBA. Vários cursos de saúde como odontologia, enfermagem, fisioterapia, nutrição, gastronomia, outros cursos mais, fisioterapia, não posso esquecer fisioterapia, senão o pessoal já fica bravo comigo, e outros cursos muitos variados aqui, direito, administração, contábeis e entre tantos cursos, o que nós fizemos, né, meus amigos queridos? Teologia, e eu estou aqui com os professores de teologia para estudarmos essa lição. Quero começar aqui saudando o pastor Gondim. Tudo bom, pastor? É um prazer estar com vocês juntos aqui estudando profundamente a palavra de Deus. Maravilha, pastor. Seja bem-vindo. Temos aqui também outros pastores que já estiveram aqui conosco. Pastor Manuel, seja bem-vindo também. É sempre um prazer estar estudando a palavra de Deus e dividindo esse assunto com os colegas tão bem preparados. Né? Olha só, isso aí, tem que começar elogiando, viu? Pastor Clacir também. É uma alegria estar aqui com vocês, estudando com meu mestre, professor Gondim, com meu amigo querido, pastor Manuel. Muito bem, olha, para a gente começar então o estudo dessa semana, vou pedir para o pastor Gondim nos conduzir em oração, pedindo a bênção de tudo aquilo que falaremos. Vamos orar. Pai amado e querido Deus, louvado seja o teu santo nome. Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui absorvendo e partilhando os conteúdos desse tema tão profundo, tão interessante, que é aprendermos a planejar para o sucesso de nossas vidas, não somente no sentido material e financeiro, mas muito mais no sentido espiritual, de modo que possamos nos preparar para um dia viver no lugar onde haverá todas as riquezas possíveis alcançável para o ser humano. Andaremos por ruas de ouro, estaremos diante do mar de vidro e estaremos diante da presença de Cristo Jesus, teu Filho, por quem te imploramos essa bênção. Amém. 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 Muito bem, a lição é a 8ª lição desse trimestre e o título dela é Planejamento para o Sucesso. Nós já vimos sobre a questão financeira, dízimos, ofertas, os pactos com o Senhor, questões muito importantes para o nosso dia a dia. Agora, como nós podemos ter uma vida planejada para ter o sucesso que o Senhor deseja que tenhamos? O verso para a gente memorizar está aqui em Colossenses capítulo 3, 23 e 24, onde diz: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Tudo o que você fizer, faça para o Senhor. Para a gente começar bem, a gente tem muito jovem aí, viu? E quem não é jovem, um dia foi e vai ter jovem na sua vida, os filhos, os netos. Pastor Gondim, quais são as decisões importantes que a gente precisa tomar para ter sucesso na vida quando nós somos jovens? Bom, a primeira delas, a lição enfatiza em Eclesiastes 12, verso 1, que diz: lembra do teu Criador no dia da tua mocidade, porque virão dias em que já não terás tanto prazer. Então,
É preciso hoje pensar no futuro, Ok. quando estivermos mais velhos. De que maneira estamos vivendo, de modo a planejar a nossa vida com sucesso, de ter um legado. Que legado queremos deixar aqui? O que não é tão importante no sentido material, lógico que tem a sua importância, mas muito mais as questões espirituais. Um outro texto de Mateus 6,33 diz: busquem primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, colocar Deus em primeiro plano em nossas vidas. E isso não é muito fácil quando se pensa em juventude. Que profissão eu devo escolher? De modo que eu possa ser útil à minha família, às pessoas com as quais eu estou ali, na minha lida, no meu trabalho, e também à obra de Deus. Pensar, e uma coisa que pode ajudar a você, jovem, que nos ouve agora, é que às vezes a gente segue um roteiro familiar. Os pais querem que seja médico, engenheiro, advogado. Eu mesmo sofri com isso. Apanhei muito do meu pai, porque ele queria engenharia. Eu fiz 4 vestibulares, fui reprovado em engenharia. Até que eu entendi, tive coragem, já estava com 19 anos, já ia começar a trabalhar, que a minha era mais humanas. E aí fui para a filosofia e passei, aí me graduei. Ele dizia: você vai ser burro, vai carregar a carroça. E aí eu passei em filosofia, concluí, depois fui para teologia, depois fui para pedagogia. Aí meu pai agora se volta para os meus irmãos e diz: olha, siga o exemplo do seu irmão, senão vai tudo carregar a carroça. Enfim, Deus em primeiro lugar é um marco, inclusive, na vida de Jacó, que é um exemplo que a gente pode pensar aqui. Ali pela juventude dele, fugindo do irmão e tudo mais, ele teve vários, fugindo de Labão, fugindo do irmão. Em um momento, Deus lhe diz: todas as famílias serão abençoadas em ti. No outro ele diz: tu serás meu Deus. Só que nenhuma dessas duas coisas aconteceram até que ele teve um encontro marcante em Peniel. Peniel é uma palavra hebraica que significa a face de Deus. Por isso que Jacó vai dizer: estive com Deus face a face. Esse é o lugar da presença de Deus. E a minha vida foi salva. Então, naquele encontro, segundo a Escritura não diz, no livro do Patriarca e Profeta, foi ali o momento da real conversão de Jacó, onde ele acertou da sua vida e caminhou os caminhos de Deus. E um dos aspectos que mexe muito com a vida do jovem, e que mexeu com a vida dele, alguns dizem que eles viram 7 anos, não foi 7, foi mais 7, e depois mais 7, que Labão não deixou ele sair. São 21 anos para se ficar livre daquele cidadão que só queria ter aproveito dele. Né? E ele viveu o grande amor da vida dele. Então, uma das expectativas dos jovens que nos vêm agora é essa sensação. Quem eu vou escolher? Então, assim, quando Deus está em primeiro lugar, a gente pensa em algumas escolhas que são fundamentais. Primeiro, quem é Cristo na vida dessa pessoa que você quer escolher? Tá? Como é Cristo na vida dela? Ele é um crente ou ela é uma crente de fato ou é um crente nominal? Isso vai ser fundamental para o futuro casamento. O temperamento dessa pessoa combina com o seu? Qual é o nível de empatia que existe nessa pessoa? Porque se não for uma pessoa que sabe sentir a sua dor e a sua alegria, vai ser uma vida sem graça conjugal, né? Depois, que visão de mundo essa turma tem? Porque hoje em dia só se fala de MMA, de dorama, então assim, não dá, né? Tem que conversar, tem que sentir que a pessoa tem visão de mundo. É um leitor de Bíblia, é um leitor ávido de outros conhecimentos. E isso vai ajudar muito no futuro, né? E, finalmente, a relação com os pais, além da independência emocional. Eu dou um toque aqui na relação com os pais, porque, geralmente, um bom pai, um bom filho vai ser um bom marido. Uma boa filha vai ser uma boa esposa. Então, observa com jeito antes de dizer aceito. Sim e não são duas palavras que exigem reflexão. Ou seja, pastor... Então, olha o indivíduo na casa dele, olha a menina na casa dela. Sim. Como é que ela trata, como é que ele trata o irmão, como trata o pai e a mãe. E isso vai ser um paradigma importante para ter um casamento feliz. O sucesso começa pelo Deus que você escolhe e também pelas pessoas, ou pela pessoa, vamos colocar até no singular, que você escolhe também. Para amizade e para o futuro casamento. Muito bem. Agora, tem uma... Pode porque falar. o que eu acho, o que eu penso que é a suma do que o professor Gondim está falando,
é que a gente pensa assim, vou colocar Deus em primeiro lugar. Fiz o culto da manhã, pronto. Já coloquei em primeiro lugar. Coloquei em primeiro lugar. Mas o que ele está enfatizando... Só no primeiro não tem lugar mais nenhum. Mais nenhum, né? Então, o que eu acho que é importante é justamente as grandes decisões da vida, também Deus tem que estar em primeiro. Então, eu vou decidir o que eu vou fazer profissionalmente. Então, as perguntas que o professor Gondim fez eu vou poder servir a Deus fazendo isso que eu quero fazer? Ou isso vai ser um impedimento para mim? Essa profissão vai fazer com que eu sirva mais? Ou seja tolhido de servir as pessoas? A mesma coisa com a amizade. Mesmo. Com a escolha de uma pessoa que vai ver o resto da vida. O resto da vida. Então, Deus continua tendo que estar nessas decisões. Então, essa eu acho que é a grande tônica. A gente não esquecer Deus em nenhum momento da vida. Especialmente nas grandes decisões. Então, dentro desse contexto, o que é ser bem-sucedido muda completamente de paradigma. Acho que esse é o ponto, né? Eu coloco Deus em primeiro lugar. Aí vem a pergunta, o que é ser bem-sucedido quando Deus está em primeiro lugar? A lição traz até uma abordagem bem interessante quando faz a comparação, por exemplo, de José do Egito. Numa visão humana, ele foi bem-sucedido, estava na prisão e vai à casa de Faraó, ser governador para Faraó. Agora, no oposto, a gente tem João Batista, que foi um grande profeta, bem-sucedido nos reinos celestiais, mas estava na prisão e sai para o túmulo. Ele morre ali dentro da prisão. Ao ponto de Jesus mesmo dizer que não havia nenhum homem, nenhum profeta como ele foi. Então, receber esse elogio de Jesus foi demais. Então a pergunta é, quando Deus está em primeiro lugar, o que vai ser bem-sucedido? Talvez no casamento não vai ser escolher a menina mais bonita. Isso, mas o ser bem-sucedido precisa ser aquilo que Deus está guiando a pessoa. Talvez o trabalho não vai ser aquele que vai lhe trazer a maior riqueza. Então, o que é ser bem-sucedido quando Deus está em primeiro lugar? É uma pergunta pessoal. Cada um vai responder conforme as suas decisões. Agora, nessa questão de colocar Deus em primeiro lugar, entra o fator trabalho, pastor Clacir. É bênção ou é maldição? Tem gente que fala que é maravilhoso, tem gente que não quer saber. Alguns se relacionam com o trabalho, até foi dito em algum momento, por causa do dinheiro e não por causa do trabalho. Qual que é o plano de Deus? Então, olha só, há algumas coisas que biblicamente a gente herda do período antes da queda. Okay. Então, o conceito de família a gente herda de lá, o conceito do sábado a gente herda de lá, o conceito até de mordomia a gente vem do próprio Éden. E o trabalho também. Então, quando a gente lê um texto, por exemplo, como Gênesis 2, verso 15, que está escrito lá assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então, a primeira coisa que a gente sabe é que Adão e Eva não estavam no Big Brother. Então, eles não estavam simplesmente lá ao bel prazer, alguém traz a comida, alguém faz, não necessariamente esses reality shows sejam assim, mas o enfoque era assim: Deus deu uma ocupação a Adão e Eva, mesmo que eles não precisassem dessa ocupação para sobreviver ou viver. Então, o trabalho foi dado como era um aspecto da satisfação, de ser humano. Inclusive, alguns autores, alguns teólogos vão dizer que o cultivar e o guardar aqui, Deus coloca essa questão do trabalho, inclusive do trabalho criativo, artístico, porque o jardim estava lá, comida tinha, água tinha, não se precisava, pensando assim, né, engenharia, medicina e tal, o que Adão e Eva iam fazer se eles estavam cultivando e guardando o jardim? Tinha que arrumar, e arrumar implica estética, proporção, cor. O prazer de ver o resultado do trabalho. Exatamente. Então, o trabalho antes da queda era prazeroso. Era uma bênção. Quando a queda vem, que a gente lê em Gênesis 3, o trabalho não deixa de existir, mas agora ele, como muitas coisas, como ser humano como um todo, ele é manchado pelo pecado. Então, por exemplo, quando a gente lê em Gênesis 3, 7, que Adão vai agora ter que suar para trabalhar, para cultivar aquilo que tinha que fazer, está dizendo que agora o trabalho, que antes tinha só esse aspecto de ocupar o tempo, exigir das faculdades mentais, e estava tudo bem, depois chegava em casa, estava tudo certo, agora não. Para você poder se sustentar, para você poder fazer as coisas, para você ter as coisas do sustento, você ia ter que trabalhar. E ele ia ser penoso. Então nós vivemos, e agora a gente pensa, a gente passa aí mais de 6.000 anos até chegar agora.
Então, o trabalho já passou por muitas transformações. Sim. A grande questão é que hoje a gente pode viver, a gente deveria encarar o trabalho tanto, primeiro pensando que o trabalho é uma bênção, é benéfico, Deus não nos criou para o ócio no sentido pejorativo da coisa, ócio como sem fazer nada, preguiça e tal. Ao mesmo tempo, a gente precisa encarar que o trabalho é penoso, que o trabalho é difícil. O professor Gondim, o professor Manuel e a gente é professor. Nosso trabalho não é carregar pedra nesse sentido. Mas ele é penoso. É lidar com o aluno, lidar com prazo, lidar com preparar a aula, organizar. Às vezes você tem desentendimentos, às vezes você... Mas é também prazeroso. Exatamente. Então, a questão é a seguinte... Eu queria só, rapidinho... Por favor. A gente precisa lembrar que essa é uma questão que foi alterada por Satanás. Exatamente. O texto que diz, maldita é a terra por causa... Isso foi Jesus quem disse. Maldita é a terra por tua causa, em fadiga você obterá o seu sustento durante os dias de sua vida. Deus não estava prescrevendo, ele estava descrevendo. Foi como o caso da mulher, o teu desejo será para teu marido, ele te dominará. Deus não estava também, porque muita gente pega aquilo e diz, Deus disse que ia ser assim, ele não estava prescrevendo, ele estava descrevendo as consequências do pecado, o que ele causou, não é que Deus queira que seja assim. Exatamente. Até porque hoje a gente vê realmente as duas coisas, atividades que nos colocam de maneira prazerosa no meio dela, mas também situações de escravismo ou de várias deturpações, de senhores de trabalho, donos de capital que abusam, colocando a pessoa para trabalhar 12, 14 horas, então se torna uma fadiga não prazerosa. Mas o trabalho ainda prazeroso, ele ainda existe, entendeu? Exato. O que eu estou querendo mostrar é justamente que a gente vive numa tensão entre o trabalho é prazeroso e é um plano de Deus, mas o trabalho cansa, fadiga, estresse e tal. Então, onde está onde a gente precisa achar o equilíbrio? Adão e Eva não foram feitos só para o trabalho. Então, acho que é a primeira coisa que a gente precisa pensar. Que hoje a gente vive num mundo que, assim, vou perguntar assim, quem é o pastor Gondim? Ele é professor, ele faz isso. Não, o pastor Gondim é um ser humano. Ele tem uma família. As pessoas são casado com a Rosinha. Casinha, exato. Né? Vamos falar da Rosinha, né? Então, hoje, muitas pessoas acham que elas são o trabalho que elas fazem. E esse não é o plano de Deus. E aí, a maldição vem, porque ele fadiga, ele cansa e tal. O outro extremo é as pessoas que se negam ao trabalho. Talvez, às vezes, eu para ficar me cansando, para ficar, sei lá o quê, ou sofrer o trabalho, eu não quero. E esse também é um outro, Deus também não quer esse tipo de coisa. Por exemplo, lá na igreja em Tessalônica, chegou um momento que muita gente que estava esperando a volta de Jesus começou a virar parasitária da igreja. Jesus está voltando, então vou parar de trabalhar. Aí Paulo chega e diz que quem não trabalha que não coma. Porque esse não é o plano de Deus. Então a gente tem que se acostumar com o trabalho nessa tensão criativa entre o propósito que Deus deu para o trabalho e o problema que a gente vive com o trabalho hoje. Para resolver esse problema de tensão, pastor Manuel, é o seguinte, como é que a gente pode conseguir de fato conciliar o trabalho como bênção e outras coisas que Deus também coloca como importantes? Família, nossa espiritualidade, esse aspecto de que nós não somos só o trabalho. Você falou para resolver. Resolver. Eu acho de dizer então assim, vamos orar agora. E para resolver só Deus mesmo, né? Mas apenas colaborando nesse ponto de tensão do trabalho, ser prazeroso e suas dificuldades, eu creio que ele entra numa conjugação como vários outros aspectos aqui nesse mundo. Não há como encontrar um trabalho perfeito onde ele vai ser só prazer. E para se alcançar o sucesso, vai precisar haver esse trabalho árduo, que muitas vezes vai ser causticante, desafiador. Dentro desse desafio, aí tem todo o conjunto da vida do ser humano, né? Vamos dizer, o ser humano holístico, onde ele tem o seu prazer pessoal, onde tem o seu cônjuge e tem os seus filhos. Como dividir o trabalho com toda essa atenção que tem à sua volta, né? Eu tenho 3 filhos e eu sei muito bem o que é dividir essa atenção, né? O meu filho mais velho está entrando agora na universidade, na verdade na faculdade de teologia, né? Está iniciando aí o processo. E eu tenho uma adolescente que chama muita atenção e o desejo de estar perto. São desafios imensos. A lição vai trazer
3 orientações bem interessantes. Mas o que eu adiantaria é que tudo na vida que você escolhe fazer precisa ter tempo de qualidade. O trabalho necessita isso. Para o seu prazer e satisfação pessoal, você também precisa disso. O seu cônjuge vai precisar disso e os nossos filhos também. Então, me detendo à lição, a lição diz o seguinte: aqui estão 3 pontos que podem ajudar os pais. E é um grande auxílio os 3 pontos que estão mencionados aqui. O primeiro deles, ofereça um ambiente cristão. Esse ambiente cristão está falando do lar. Eu preciso fazer com que a minha casa seja sentida pelos meus filhos, que é um ambiente cristão. Então, as palavras que vai ser abordado ali com o cônjuge, com os filhos, precisam apresentá-los de que Cristo está reinando nessa casa. O culto familiar acontecendo, o culto de pôr do sol e também nesse momento de você demonstrar sua fidelidade. Fidelidade não é para fazer em segredo, é para fazer com a família. Os filhos precisam ver e saber que o seu pai, que a sua mãe são fiéis a Deus, também nos dízimos e nas ofertas. Segundo ponto, ensine a disposição para trabalhar e o apreço por isso. As crianças descobrirão que a diligência e a integridade no trabalho são sempre notadas e recompensadas. Então, isso é importante. O trabalho às vezes é difícil e a criança sente isso desde pequena. Às vezes ela não quer aquele momento ali de trabalho, ela quer brincar, ela quer um momento prazeroso. Mas precisa demonstrar que existem alguns momentos de atividade que podem ser alegres, outras não, mas que precisam serem feitos, precisam acontecer. E até mostrar que o trabalho é uma coisa boa, né? Sim. Porque às vezes a gente ouve aquelas histórias do pai que chega em casa, o pai, a mãe, chega em casa do trabalho, né? O menino pergunta: de onde você veio? Cheguei do inferno. Porque como se o trabalho fosse uma coisa ruim, né? Então você começa a passar essa imagem de que o trabalho, então esse diálogo sobre o trabalho é importante também, Se né? o trabalho é algo ruim, até fica a dica para quem está nos acompanhando, algo precisa ser revisto no trabalho e no trabalhador, né? Algo não é... Esse final de semana passado eu estive com uma igreja de Nelson Costa. O irmão Clinton me recebeu, almoçamos na casa dele e tudo. Eu fiquei impressionado com os 2 filhos adolescentes, uma menina e um rapaz. Como eles ensinaram esses filhos a lidar com a questão do prazer em trabalhar cedo. Eles têm uma loja de produtos naturais, os meninos ajudam lá, só que os meninos desenrolaram uma coisa a mais, eles são investidores. Legal. Os pais deram um dinheiro pequeno para eles, e eles mexem nessa coisa de, não sei se é trade o nome, tem um nomezinho assim que ele mexe nas bolsas, investe, tira aqui, coloca ali, da idade que tem, eu fiquei impressionado. E os 2 têm bastante dinheiro. De vez em quando a mãe pede um dinheiro emprestado, eles emprestam. E isso é uma coisa rara, porque eu não aconselho ninguém em casa que tem filho a alimentar a esperança de que um dia esses meninos vão lhe ajudar financeiramente. Isso não vai acontecer. Mas nesse caso eu vivi, por isso que eu estou contando como exceção, os meninos se virando no trabalho, tendo prazer em fazer aquilo, e são meninos espirituais. O menino toca lá no grupo da igreja e a menina é uma missionária. Ela começou a fazer, inclusive, teologia, sabe muito de hebraico. Com 12 anos já leu 200 livros. Fiquei impressionado. Que educação que esses pais estão dando para essas crianças. E um terceiro ponto, que não pode ser esquecido: garanta uma boa educação. E principalmente no ambiente que nós estamos inseridos, a FADB é sempre uma ótima opção. Dentro desse contexto, então vale a pena investir em uma escola que tenha valores além do mundo que nós vivemos, que possa apresentar para os nossos filhos esses valores celestiais. Afinal de contas, nós temos a certeza de que isto está em primeiro lugar para que eu possa ter uma vida bem-sucedida conforme os nossos padrões cristãos. Agora, essa educação, por mais que eu escolha um ambiente tão bom como a FADBA, como o Colégio Adventista da Bahia, o CAB, mas eu não posso terceirizar. Como os pais, precisamos estar sempre presentes. É verdade. Pastor Clacir, a gente está falando sobre sucesso. Como é que a integridade é algo que nos ajuda a ter sucesso também no trabalho? Porque às vezes a gente fala muito do planejamento mesmo, só como uma coisa estática e não do dia a dia. Como é que esse dia a dia é importante? Eu entendo que a Bíblia trabalha com o conceito, especialmente em relação ao trabalho, em vários aspectos da vida, mas em relação ao trabalho, e hoje a gente tem esse vocabulário muito nos ambientes empresariais,
educacionais e tal, que é a palavra excelência. Ok. Então, a excelência é aquela ideia de você fazer o melhor que é possível com os recursos que naquele momento você tem. Excelência não é ser o melhor simplesmente pelo prazer de ser o melhor e humilhar alguém. É porque, dadas as circunstâncias, você fez o melhor que era possível fazer. Então, a integridade no trabalho, ela significa você fazer o melhor trabalho que é possível fazer, dadas as circunstâncias que você tem. Ok. Quando a gente vai para Eclesiastes 9:10, por exemplo, Eclesiastes tem uma perspectiva, ele está correto no que ele está dizendo, mas ele tem uma perspectiva negativa. E lá em Eclesiastes 9:10, eu quero abrir e ler aqui, Eclesiastes, o pregador vai dizer assim: tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Faça bem. Porque para o além, para onde você vai, não há obra, não há nada. Então, não tem como fazer nada. Então, esse é o aspecto negativo. Faça bem, porque uma hora você não vai mais poder fazer. Então, faça o melhor que você puder. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a mesma verdade é dita, só que agora do ponto de vista positivo. Efésios capítulo 6, na verdade o capítulo 5 e 6 de Efésios, são os conselhos práticos que Paulo dá depois de ele ter passado 3 capítulos explicando as maravilhas de quem Jesus é, o relacionamento dele com a igreja e tal. Agora ele dá conselhos práticos. E a partir do verso 5 até o verso 9, os conselhos de Paulo são para o empregado e para o empregador. Claro, no contexto greco-romano, você tinha ainda a questão da escravidão e assim por diante. Era a maneira como a força de trabalho era normalmente gerida, mas o conselho ainda é válido. Então, quando Paulo fala do empregado, agora pensando aqui em quem trabalha para alguém, algumas pessoas podiam olhar para o seu senhor e pensar assim: ele é muito mau. Ele me maltrata, me machuca, eu vou fazer mais ou menos aqui. Sim. E para me vingar dele. Aí Paulo chega aqui no verso 7 e diz: servindo de boa vontade como ao Senhor. Está dizendo aqui como a Jesus. O Senhor aqui em Efésios é Cristo. E não como a homens. Então, como um cristão se relaciona com o trabalho? Ele pensa que o que ele está fazendo, nem que seja colocar um tijolo numa parede, varrer um chão, defender uma causa no tribunal, fazer uma operação, o que quer que ele esteja fazendo, ele olha para aquilo e diz: eu estou fazendo para Cristo. Então, quando a gente muda essa perspectiva, aí a excelência, ela brota em nós, porque o Espírito Santo age, porque a gente está com essa perspectiva. Eu aprendi aqui no seminário, com os meus vários professores, inclusive o professor Gondim, não é só o professor que tem que ter a preocupação de ser excelente. Sim. Eu, como aluno, tenho que pensar assim: para que eu estou estudando aqui? Estou estudando só porque eu tenho que passar lá na disciplina de Família e Sociedade com o professor Gondim? Não, eu vou fazer isso porque, mais do que o professor Gondim, eu estou estudando para Cristo, que eu vou servir Ele depois. Então, a excelência do trabalho, a integridade no trabalho, é o exemplo, inclusive, que Cristo deu. Quando você lê os evangelhos, Cristo orando lá em João, diz: tu me desse uma obra para fazer e eu a consumei até o fim. Então, Cristo fez tudo o que podia fazer. Isso me fez lembrar uma ilustração que o pastor Milton Torres usava muito aqui, de um indivíduo, de um grupo que estava construindo, estava trabalhando na construção, e uma determinada pessoa passou e perguntou: olha, você está fazendo o quê? Não, eu estou rebocando aqui. Aí foi para o segundo: você está fazendo o quê? Eu estou estabelecendo aqui o piso, né? A outra, eu estou colocando os pregos na porta. Enfim, no quarto: o que você está fazendo aqui? Aí ele responde: eu estou construindo a Catedral de São Marcos. Quer dizer, essa visão espiritual. Inclusive, eu fui surpreendido há uns 2 anos atrás, convidado para ensinar uma disciplina que eu não conhecia. Tive que estudar muito. A disciplina, a espiritualidade nas organizações. O que eu percebi lá, que hoje as grandes empresas estão preocupadas em admitir pessoas que tenham integridade, que tenham visão espiritual. Não é exatamente proselitismo, que tem uma denominação que seguem, mas que seja uma pessoa espiritual, consagrada, porque é interessante para eles, né? Agir com honestidade, agir com amor, com empatia, com interesse, com desejo de crescer de maneira
honesta e fazendo o que é melhor e se relacionando bem com as pessoas. Porque uma pessoa íntegra e com espiritualidade, ela tende a se relacionar muito mais com as pessoas. E ela tende também a crescer e ter mais sucesso nessa empresa do que um outro que não tem a visão espiritual. Agora, pastor, me ajude aqui, aproveitando já, a quinta-feira traz conselhos importantes sobre esse planejamento, para a gente ter o sucesso que o Senhor Jesus quer que nós tenhamos. Não igual ao mundo, mas igual à visão dele. O que a gente pode destacar para os nossos amigos desse tipo de sucesso que a Bíblia recomenda e a lição está descrevendo nesse dia? O ponto focal dessa questão está no Salmo número 1, quando Deus fala que existem 3 perfis no mundo, né? Que é o ímpio, o pecador e o justo. Quando ele fala do justo, é aquele que é como uma árvore plantada. Esse aqui é como uma árvore plantada junto às correntes das águas, e no devido tempo dá o seu fruto, as folhagens não murcham e tudo que ele faz é bem sucedido. Sim. Então, que figura é essa? Né? O justo é aquela pessoa que está ligada à fonte das águas. Lembra que Jesus disse para a samaritana, se você me pedisse água, eu te daria uma água que salta para a vida eterna, que se torna em você uma fonte inesgotável. Então, o indivíduo que é piedoso, o indivíduo que busca integridade, que busca esse sucesso na dependência de Deus, né, ele se alimenta, ele é dependente dessas correntes de água. Né? O próprio Jesus disse, eu sou água viva. Sim. Quem beber dessa água jamais terá sede. Então, nessa perspectiva, tem alguns conselhos interessantes. Só que antes de mostrar esses conselhos bíblicos, eu encontrei uma coisa curiosa, quando eu estava estudando a lição, que é um conselho dado por Camille Guillardi. Ela diz assim, como ficar rico sendo pobre. Então você que é pobre e quer ficar rico, tem umas dicas interessantes aqui. Eu peguei só, das 19 eu peguei só 3. A primeira é, economize. A segunda é, organize as suas contas pessoais, que tem gente que é uma bagunça. Eu estou cansado de lidar com pessoas, inclusive na nossa casa mesmo, filhos às vezes, né? Genros, noras, enfim, que não tem dificuldade de se organizar nesse sentido, né? Faça reserva para emergência, ok? Eu estive fazendo um cálculo esses dias, estava fazendo para uma pessoa próxima de mim, que gasta muito, que acumula demais, não tem mais onde colocar as coisas, quer coisas, esse desejo. Digo nome. Eu estava dizendo para essa pessoa, ó, se você ganhar tipo R$1.500, não é muita coisa, né? Mas se você disser para você mesmo, olha, eu vou viver com 1.300, 300 eu vou guardar. Pronto, você separou, vai viver de qualquer jeito com aquele restante. 12 meses vai dar o quê? 3.600. Se você for para 2 anos, vai chegar a 7.200. Você imaginou? Você que ganha somente R$1.500, 1.600, você conseguir guardar esses 300, dentro de 2 anos você está com 7.000 e poucos reais e continuar na pegada, separando 300. Aí algumas coisas que você quer, você vai poder fazer, sem precisar mexer no aperto do dia a dia que você tem lá, uma reserva, né? Mas... Me permita sumarizar aqui esses pontos que a lição traz para a gente, né? A gente já falou sobre organização, o pastor falou muito bem aqui sobre isso. Gaste menos do que ganha. Talvez se a gente tivesse que dar um conselho financeiro para sucesso, esse já seria, né? Você ganha X, gasta menos do que X. Esse conselho é milenar. Milenar, não é? Tão tranquilo. Aí economize uma parcela, como o pastor Gondim falou. Eu gostei muito dessa frase aqui. Evite dívidas como evitaria uma doença. Provérbios 22:7, achei muito interessante. Fala sobre os juros e você vai poder estudar isso aí também. Seja um trabalhador diligente, seja financeiramente fiel a Deus, como temos falado ao longo desse trimestre, e também lembre-se sempre que o seu lar não é aqui. Então são conselhos importantes para você ter uma vida planejada, tranquila ao lado do Senhor, e a nossa expectativa é que você seja feliz. Para a gente terminar essa lição, queria pedir para o pastor Manuel abençoar todo mundo, a bênção da organização,
do planejamento, do sucesso, pastor, e pedir que Deus seja o Deus de todos. Amém. Antes da oração, vou ler só esses Pode, por últimos favor. versos, porque eu acho que eles coroam Vale a esse pena, momento né? do planejamento. Provérbios 3, versos 5 a 8, Ok. diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Amém. Na continuidade, pediria para honrar o Senhor com a primícia das nossas rendas. Né? E conselhos sábios que vai fazer com que possamos ter o verdadeiro sucesso em Cristo. E entender também, Manuel, que nem sempre o aporte financeiro basta se não tem a Cristo. Hoje nós temos a Suíça, por exemplo, quem sabe um dos países mais ricos do mundo, mas tem o maior índice de suicídio. As pessoas não estão felizes. Então não é somente o dinheiro, o recurso material, mas é também a vida com Cristo. Isso ligado aí Deus não proíbe ter dinheiro, pode ter dinheiro mudando. Salomão era riquíssimo, Davi era riquíssimo, mas tinha Deus em primeiro lugar. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, nesse momento colocamos cada um dos nossos amigos que tem acompanhado o estudo da sua palavra em tuas mãos. Amém. Abençoe a cada um, Senhor. Abençoe suas famílias, abençoe suas rendas, seu trabalho, fazendo com que possam prosperar segundo a tua vontade. E que esses conselhos sábios da tua palavra, também contidos aqui no teu guia de estudo, possam ser colocados em prática em cada uma de nossas vidas. Continue iluminando e atuando com o poder do Espírito Santo, é o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Amigos, eu quero agradecer, foi muito gostoso a gente poder fazer esse estudo juntos, foi um papo muito bom, né? E eu acredito que você esteja conversando conosco também, então continue sendo planejado para servir ao Senhor e ser feliz. Deus deseja que você seja feliz. Semana que vem a gente volta com o 9º estudo desse trimestre e vamos falar sobre o cuidado com a cobiça. Que Deus abençoe muito você. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, fazer chegar a mais pessoas que precisam andar ao lado de Jesus. Até a próxima.